Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, mais uma vez com muita alegria, aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro. Eu me chamo Henrique Parente, estou aqui para comentar e refletir com todos vocês a respeito do livro Obras Póstumas. Estamos estudando aqui o início, porque voltou, chegou ao final do livro, agora a gente retoma o início do livro. Era o João Nogueira que fazia o estudo, e aqui estamos nós, aqui realizando essa tarefa que, para mim, eu agradeço, é muito importante, onde a gente aprende mais a respeito do movimento exercido ou construído pelo trabalho de Kardec, pelos espíritos superiores, para trazer para nós esse consolador prometido, essa terceira revelação de Deus aos homens, e através da cultura judaico-cristã, vem favorecer-nos no sentido da compreensão desse conteúdo que tem caminhado conosco já há muito, muito tempo. Nosso querido Mestre Jesus nos acompanha nesse processo de construção evolutiva, de despertamento a respeito da realidade das coisas, e não estamos aqui com o intuito de querermos provar, no sentido absoluto as coisas, mas estamos, através da experiência pessoal, em torno, ou melhor, na busca de um conhecimento que possa nos esclarecer a respeito da vida, de como ela funciona, porque tem muito a ver com aquilo que sentimos e também com a necessidade de cada um na busca de uma vida diferente quando comparamos a vida que estamos levando, o estado das coisas e a maneira como o homem tem conduzido. E não é difícil a gente perceber, como nos ensina no Livro dos Espíritos, que o mundo está evoluindo, que o ser humano não está recuando, como o próprio Kardec, em O Livro dos Espíritos, propõe na questão. Mas ele queria provocar exatamente uma resposta muito digna dos espíritos superiores, onde eles respondem dizendo que a humanidade avançava assim, que era importante a gente olhar o conjunto e ver que o homem da atualidade ele era muito melhor do que o homem anterior. E isso traz para a gente um conforto e nos dá força para continuar a construir uma vida melhor. E falávamos aqui a respeito do momento assim, um tanto polêmico das frases do Camille Flammarion aos pés do túmulo de Kardec, ali no momento de homenagem, onde o Flammarion ele tece esses comentários, colocando a figura de Kardec como alguém que criou uma espécie de uma divisão entre espíritas e espiritualistas, porque o que a gente tem, comentávamos no último programa, o que a gente tem em realidade são os espiritualistas, em que são as pessoas que elas compreendem, sentem e acreditam o mundo a partir da existência, da continuidade, e também muitos, dentro desse contexto, de uma anterioridade desta alma, mas com certeza a continuidade da vida espiritual, então, ou seja, da vida como um todo, só que num estado espiritual. E aí, nesse sentido aqui, a gente forma a ideia de seres espiritualistas. Agora, a construção de uma concepção espiritualista diferente, isso se dá, assim, com o nascimento do espiritismo e do espírita, onde ele vai pegar toda a estrutura desse espiritualismo, da ancestralidade, e adequar a necessidade comum da atualidade, então a atualidade de Kardec, onde tinha uma mente positiva, onde buscava estabelecer um senso com o movimento científico. Kardec era membro de muitas academias de ciências, era professor do Liceu Polimático, construiu toda a sua vida através do processo de pesquisa, mas sempre aplicando esse trabalho
para a construção de uma metodologia que pudesse facilitar a vida das pessoas a adquirir conhecimento, adquirir, digamos assim, o construir, né, um modo de lidar com a vida e superar as suas expectativas comuns para que o homem pudesse, todos os homens pudessem ter os mesmos direitos e aprender a amar o conhecimento. Então Kardec era um pedagogo e discípulo de Pestalozzi, aperfeiçoa o método pestalozziano e deu assim um grande avanço, como comentávamos também no último programa um pouquinho, um grande avanço nessa metodologia, nessa pedagogia. Então todo o interesse de Kardec estava vinculado a isso, a tornar o homem melhor, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. E quando surge os fenômenos, onde ele vai pesquisar o sentido desse fenômeno, encontra um fenômeno que trazia uma forma diferente de encarar a vida, onde ele percebe que eram os espíritos que haviam vivido aqui neste mundo, a sua grande maioria, mas também em outros mundos, por causa da questão da pluralidade, não só das existências, mas também dos mundos habitados, porque o espírito está numa evolução constante, ininterrupta, e à medida que ele alcança um patamar superior, ele vai galgando degraus, né? Ele vai viver e ter experiências em outros lugares, em outros mundos mais evoluídos, como também acontece o oposto, pelo menos nas viagens que podem esse espírito, no processo de desenvolvimento, empreender, para que ele possa, como se fosse, né, adquirir melhor um entendimento e comparar com a sua própria experiência, porque todos vivemos em mundos inferiores a esse que estamos aqui vivendo. Todos fazemos parte desse processo evolutivo. Então, Kardec, aqui na proposta do Camille Flammarion, ele assumiria um papel onde ele estabelece assim uma espécie de cisão, divisão entre espiritualistas e espíritas. E dando continuidade ao texto, afirma aqui o Flammarion que daqui para diante, senhores, tal é pelo menos o voto dos amigos da verdade. Devemos ser todos unidos pelos laços da mais fraternal solidariedade, empregando os mesmos esforços na elucidação do problema, pelo desejo geral e impessoal da verdade e do bem. Então, muitas vezes aqui o tom é como se a partir daquele momento os homens que dessem continuidade ao trabalho de Kardec pudessem evitar o máximo possível aquilo que Kardec não conseguiria ter evitado, porque estabeleceu o trabalho girando muito em torno de si mesmo e também daquilo que da inveja que suscitava nas pessoas e causando as questões que todos nós conhecemos, que é muito comum entre os homens, né? Então, continuando ele aqui, objetou-se ao digno amigo, a quem rendemos hoje as derradeiras homenagens, não ser ele o que chamamos um sábio, não ter sido físico, naturalista, astrônomo e ter preferido constituir um corpo de doutrina moral a ter aplicado a discussão científica à realidade e à natureza dos fenômenos. Isso Kardec realmente fez, onde ele não se atém, ele não tem o interesse em transformar o trabalho do conhecimento espírita que nascia numa espécie de laboratório, onde fica testando, retestando, porque ele era um pedagogo. Ele percebia a lei que estava vinculado a esse processo de pesquisa e com o auxílio da filosofia, sempre, ele construía uma visão diferente da vida, onde esse diálogo com o mundo espiritual, onde esse diálogo com aqueles que tiveram uma vida anterior e a medida e a forma como foi vivida esta vida, com os valores e sentimentos, construiu uma desencarnação que dava a esse espírito e a experiência que ele teve o tom, digamos assim, ou seja, a qualidade, de acordo com a forma como ele viveu e os valores e sentimentos que esse espírito possuía. Como a gente pode ver lá no Céu e Inferno, né? Principalmente na segunda parte,
onde ele dialoga com os espíritos a respeito do seu estado após a desencarnação. Então ali a gente vê ele trazendo para nós a experiência de muitas pessoas nos seus vários estados, dos espíritos felizes, em situações medianas, os espíritos em expiação, suicidas, ou seja, tanto o lado bom quanto o lado negativo dessas experiências, ou pelo menos o negativo no sentido de sofrido, de difícil de lidar, né? Mas toda a experiência ela se torna válida, porque vai construindo para a gente um caráter diferenciado. Então o Flammarion faz aqui, estabelece um senso crítico em relação a uma mudança na conduta das pessoas que poderiam dar continuidade, né, ao trabalho de Kardec, evitando aquilo que ele considerava não ter sido, né, talvez um caminho tão bom assim nesses aspectos, né? Talvez, senhores, continua ele, fosse melhor que as coisas tivessem assim começado. É preciso sempre não amesquinhar o valor do sentimento. Quantas consolações tem levado aos corações esta crença religiosa? Quantas lágrimas tem enxugado? Quantas consciências se tem aberto aos raios da beleza espiritual? Ninguém é feliz na terra, onde muitas afeições são despedaçadas, onde muitas almas têm sido envenenadas pelo ceticismo. Não é de grande valia ter trazido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam no mar de dúvidas e eram indiferentes à vida física e à intelectual? Aqui o Flammarion ele começa a mudar de tom até. Ele passa a considerar talvez o caminho que Kardec escolheu um caminho mais acertado. Então, do senso crítico, onde ele estabelece primeiro determinadas questões que geraram no movimento espírita, desde então, uma certa polêmica, nesse momento agora ele começa a trazer, né, um tom diferente, considerando que Kardec teria escolhido o melhor caminho, por conta dos resultados que, por conta das escolhas de Kardec, surgiram no processo do movimento que estava sendo construído. Daí ele dizer, né? Talvez, senhores, fosse melhor que as coisas tivessem assim começado. É preciso sempre não amesquinhar o valor do sentimento. Quantas consolações tem levado aos corações essa crença religiosa? E aí a gente já vê o tom, né, em relação a essa palavra religião, porque Kardec sempre teve o cuidado de evitar durante todo o processo de construção doutrinária. Kardec só foi assumir de verdade que o Espiritismo era uma religião já ali em 1868, próximo da sua desencarnação, né? Um ano antes, onde ele faz isso naturalmente. E explica o porquê, porque ele não desejava que as pessoas que tivessem contato com o Espiritismo a confundissem com as religiões que então existiam, que estão vinculadas aos seus paramentos, às suas ritualísticas, a todo o seu processo hierárquico. O Espiritismo ele é herdeiro de uma voz, mas de uma voz que vem do plano espiritual, uma voz que realmente fala, e não só a voz dos espíritos superiores, esses são os orientadores, mas também a voz daqueles que passam pelas experiências, mesmo experiências difíceis como aquelas que eu citei ainda há pouco, na questão do livro Céu e Inferno, como está lá, né, configurado. Então, essas vozes, elas vêm de toda parte, e através da experiência colhida de cada um, é que essa doutrina espírita vai se constituindo. Mas é claro que existe o canal superior, porque sem ele a gente ficaria perdido, não teríamos uma verdadeira orientação. Então há sempre a necessidade da presença dos espíritos superiores, que estão aí organizando todo o processo. Então a gente encontra na figura de Kardec o representante desses espíritos superiores encarnados, ou melhor, encarnado, mas os outros que estavam desencarnados o assessoravam no processo, para que nesse canal ficasse bem claro, né, o desejo e a vontade do mundo espiritual superior, e que a gente pode dizer tranquilamente, ou seja, da vontade de Deus, porque tudo vem de Deus.
E quando eu falo tudo, é todo o bem possível. Que o mal é aquilo que a gente vivencia, porque faz parte do fruto das nossas experiências e da nossa dificuldade em compreender o que é superior. Então precisamos viver o mal. Nesse sentido, diríamos que ele é inevitável. Mas, à medida que a gente o vivencia, a gente faz a nossa escolha. Por isso que temos tempo para isso, quanto tempo for necessário. É o livre-arbítrio. E à medida que a gente exerce esse livre-arbítrio, a gente vai desenvolvendo e adquirindo experiência, amadurecimento. E, naturalmente, vamos fazer escolhas cada vez melhores, mais próximas de um senso divino superior, como aconteceram com os espíritos que ultrapassaram o nosso nível de evolução. Esse que a gente se encontra ainda na atualidade. Então, eles estão por aí nos auxiliando para que a gente também encontre os caminhos que vão facilitar a nossa compreensão de coisas que ainda estão por vir, mas que nós ainda não temos condições de compreender. Muitas coisas, diz Jesus, ainda tenho por vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Consolador, ele falará abertamente a respeito do Pai. E o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. Não temos problema nenhum em afirmar isso por conta daquilo que ele propõe, ou seja, que essa doutrina propõe. Como lembrava no outro programa, quando a doutrina espírita é apresentada no sentido de um corpo doutrinário, e não um corpo mesmo perispiritual de alguém, de um espírito elevado que vem ficar conosco, porque o Consolador é dito por Jesus desde a época que ele esteve aqui encarnado, onde assumiu um corpo físico, e pessoalmente ele trouxe uma experiência, um ensinamento para aqueles homens que conviveram com ele. Ele promete um Consolador que ficaria eternamente conosco. E aí Kardec nos orienta na questão 39 do capítulo 17 do livro A Gênese, que isso seria a personificação de uma doutrina e não uma pessoa, mesmo que fosse um espírito desencarnado. Então, à medida que a gente adquire o conhecimento e passa a vivenciar o que esse conhecimento nos propõe, isso vai se solidificando em nós, vai ficando mais objetivo e mais fácil para a gente compreender como funcionam as coisas. E aí isso fica eternamente conosco. É uma coisa que eu acho sempre muito, muito interessante e muito consoladora. E aí, repetindo aqui o que o Flammarion diz, no outro parágrafo. Ninguém é feliz na Terra, onde muitas afeições são despedaçadas, onde muitas almas têm sido envenenadas pelo ceticismo. Quando a descrença consome a gente se perde num labirinto. E aí, como ele vai mudando o tom do discurso dele e trazendo à baila um método, a percepção de Kardec, o interesse dele em construir uma pedagogia, só que agora uma pedagogia da alma, aí sim fica uma visão diferente. Porque quando a gente mergulha numa tentativa excessiva de querer provar as coisas, como se a vida fosse um laboratório constante, é claro que existe na vida um laboratório, uma experimentação, uma comparação, mas quando a gente vai chegando a certos resultados e não consegue entender e ver as evidências, aí a gente fica malhando numa situação, malhando em ferro frio, como diz um velho ditado, e acaba que podemos nos perder num labirinto. E se for seguir aquela concepção da mitologia grega, aquele labirinto onde tem lá dentro um minotauro, um grande monstro que nos consome e nos destrói. Aí vai ser preciso um herói, um Teseu, que vai entrar lá dentro do labirinto para poder matar o minotauro e conseguir, com a ajuda de Ariadne, que amarra aquele fio, aquele novelo, para que ele não perca o caminho, consiga sair desse labirinto. Então é um conselho que os espíritos nos dão para a gente evitar entrar nesses labirintos e apenas a gente aguardar aquilo que é para o futuro, mas trabalhar com aquilo que é real, que é possível na atualidade. Então a proposta do Espiritismo é sempre a de nos instruir e de nos amar. E aí o Flammarion continua dizendo aqui, não é de grande valia ter trazido ao espiritualismo
tantos seres que flutuavam no mar de dúvidas e eram indiferentes à vida física e intelectual, porque com esse trabalho que Kardec realizou, ele conseguiu sim chamar a atenção de pessoas que até aquele momento tinham deixado de acreditar nas possibilidades. Então, é uma coisa que fala à razão, mas não está dissociado do sentimento dos valores. Então não é algo frio, completamente frio, porque a doutrina espírita aquece a nossa alma, porque nos traz esperança em relação às coisas. Só que temos que ter o trabalho de investigar, de refletir, de discutir sim os pontos, para que a gente continue do processo, né? Então, continuando aqui um pouquinho mais o Camille Flammarion. Tivesse Allan Kardec sido homem de ciência que, sem dúvida, não teria podido prestar esses benefícios, ou melhor, esses benéficos serviços, nem levar tão longe o estímulo para os corações. Ele foi o que simplesmente chamarei o bom senso encarnado. Mais uma vez ele continua nessa tecla que Kardec tivesse sido puramente um cientista, ele não teria conseguido realmente devolver às pessoas a esperança, o estímulo, a crença e muito mais, né? Então ele chama Kardec de o bom senso encarnado. Ele utiliza o conteúdo que tem na sua própria alma, ou seja, Kardec, o conhecimento científico, todo o trabalho dele de pesquisa de vida, mas sempre pensando no crescimento da humanidade, não fechando em si mesmo. Então a gente vai percebendo na frase, nas palavras do Flammarion, uma mudança até de concepção ali, à medida que ele pensava e pronunciava essas tais palavras no túmulo de Kardec ali, naquele momento de despedida, né? Então, continua ele aqui. Ele foi o que simplesmente chamarei o bom senso encarnado. Razão firme e judiciosa, aplicava sem omissão à sua obra permanente as íntimas indicações do senso comum. Não era essa uma qualidade somenos na ordem das coisas que nos ocupam. Era seguramente a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não se teria popularizado nem distendido pela terra as suas grandes raízes. A maior parte dos que se têm dedicado a esses estudos se lembram de haver, na mocidade ou em circunstâncias especiais, sido testemunhas de inexplicáveis manifestações. Bem poucas são as famílias que não as tenham observado. O essencial era aplicar-lhes a razão, firmado no bom senso, e examiná-las segundo os princípios do método positivo, como previra o fundador desse estudo lento e difícil. Deve ele, em sua complexidade, entrar agora no período científico. E aí a gente vai percebendo, né, a maneira como vai sendo conduzido o texto, e eles aproveitam esse momento para também falar da doutrina espírita, do papel que ela propõe para as pessoas, da sua importância, né, dos seus destinos futuros, diríamos, né, em relação a ajudar o homem a construir uma visão diferente da vida. O Herculano Pires gosta muito de usar esses termos e chamar a nossa atenção, até por conta da sua percepção de que o militante espírita, ele muitas vezes ele corre o risco de se desviar do caminho proposto pelo trabalho de Kardec. E o faz realmente, e desvia, se perde muitas vezes. Por quê? Porque somos humanos. E porque muitas vezes os nossos interesses, eles estão mais vinculados a interesses pessoais do que a interesses coletivos, onde a gente se encanta com muitas coisas e se esquece, né, daquele momento em que Jesus, nos dando o exemplo de como devemos agir diante das tentações, e a gente acaba cedendo a muitas coisas. Então é preciso ter esse senso. E aí não custa, repetindo o título que o Camille Flammarion dá a Kardec, né? Não custa a gente prestar atenção
no bom senso encarnado que foi e ainda é Allan Kardec. Hoje, não mais na sua personalidade, porque ele desencarnou já há muitos anos, mas na sua personalidade que se encontra no trabalho que ele exerceu. Mas aí já é papo para um outro programa, que o querido amigo ouvinte possa ter a paciência. E pedimos aqui que não desligue o seu rádio, porque vem aí, né, a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, até lá, amigo, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Bom, meus amigos, estamos de volta aqui ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no Evangelho, como eu disse, ainda no seu capítulo 18, que iniciamos no programa passado, muitos os chamados e poucos os escolhidos. No programa passado, nós estudamos... Demos início ao estudo da parábola do festim das bodas. Lemos o texto do Evangelho de Mateus, e eu procurei dar a minha interpretação. Agora nós vamos hoje no item 2 ler aqui a interpretação de Allan Kardec. Vamos tentar interpretar a interpretação de Allan Kardec. Vamos ver o que nosso magnífico codificador traz para nós. Então ele começa assim, falando ainda, referindo-se à parábola contada no item 1. O incrédulo sorri desta parábola. Quer dizer, quem é incrédulo, quem não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê no Evangelho, e muito menos crê no Espiritismo, ri dessa parábola. Que parece para essa pessoa que a parábola é pueril, uma ingenuidade. Por que ele faz isso? Porque ele não consegue compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir a uma festa. E ainda menos que os convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil. Ora, tá bom, se a pessoa é muito incrédula, porque em princípio, parábola é uma alegoria. Ela é semelhante a uma fábula. Uma fábula. Aquelas fábulas do Esopo, do La Fontaine, sobre bichos, a raposa e as uvas, não é? A tartaruga e a lebre. Tartaruga não está disputando corrida com lebre. Raposa não está querendo pegar uva na videira, mas é uma alegoria. A fábula é uma alegoria, a parábola também. A fábula também traz ensinamentos no fundo. É mais um ensinamento muito mais direto. A parábola é um ensinamento mais complexo, porque, no meu ponto de vista, a parábola conta uma história, vamos dizer assim, com dados materiais, apesar dos incrédulos achar que são inverossímeis, mas normalmente tem certa verossimilhança. Agora, paralelamente, ela está mostrando um outro lado moral. A fábula, ela é direta, ela conta uma história, para e diz, agora vamos à moral da história, aí dá a moral da história. A parábola você tem que ir entendendo passo a passo até chegar ao final. Então o incrédulo diz, essa parábola não é uma coisa de criança, isso não existe. Por que alguém ia recusar o convite a uma festa do rei e ainda matar os enviados?
não entende que isso é uma alegoria, um exagero para mostrar a situação. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias, que Kardec está dizendo. Das mais engenhosas fábulas, se não forem despojadas de seus envoltórios a fim de lhes buscar o sentido oculto. É o que eu estou dizendo. Tem um sentido oculto. Se pode tirar toda aquela parafernália que envolve uma fábula, uma alegoria, uma parábola, mas tem que filtrar e ficar com o ensino moral. Jesus compunha as suas com hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava, aquilo que eu disse no outro programa. É importante saber para quem Jesus contava a parábola. Eles entendiam o que Jesus queria dizer com aquilo. Eles entendiam. É um povo muito ligado à sua história, aos seus ensinamentos religiosos, aos seus profetas, aos estudos no templo. Eles estudavam semanalmente os livros, os pergaminhos dos profetas lá. Escolas ensinando as crianças. Então eles tinham na ponta da língua tudo isso. Então Jesus, quando falava, eles entendiam. Nós aqui não temos esse tipo de vida, mas eles tinham. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Se Jesus estava tentando mostrar a vida pós-morte, após a morte, a vida futura, a vida eterna, que culmina com a entrada no reino dos céus. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível apenas porque os seus intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista. Então, se a pessoa não acredita na vida futura, na vida após a morte, a continuidade da vida, ela não vai ter a menor condição de entender a parábola, porque é um princípio básico você entender. A parábola tem o lado, como disse, com as coisas materiais, e tem o lado espiritual, o lado moral. E o lado espiritual é eterno. Continua depois da nossa morte. E se a pessoa não tiver esse entendimento, ela não vai conseguir entender a parábola de jeito nenhum. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, em que tudo é alegria e felicidade, como disse, é uma festa, o reino dos céus. Há uma festa de casamento. Pelos primeiros convidados, ele se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Então, Deus mandou para os hebreus o convite através de seus mensageiros, trazendo o conhecimento da lei de Deus. Os enviados do Senhor são os profetas que vinham exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram ouvidas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Os convidados que recusaram o convite, sob o pretexto de irem cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. Então é uma descrição perfeita. Deus mandou seus enviados nos trazer as verdades do mundo real, do mundo verdadeiro. Mas as pessoas estão preocupadas com a sua vida, com o seu dia a dia, com seus negócios, seu trabalho, seus envolvimentos. Não dão bola para isso. Tá bom. Escolheram, não aceitaram o convite, ou seja, entender o que é a lei. Era a crença comum entre os judeus daquela época que a nação deles devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Isso também estava incutido na mente deles. Com efeito, Deus não havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Mas, como sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Então, eles achavam que dominar, povoar a terra, seus descendentes de Abraão, era dominar militarmente, socialmente, politicamente, todos os povos. Mas esse pensamento até compreende que eles tivessem naquela época. Tudo era assim. Um povo que queria dominar o outro, uma cidadezinha dominar a outra, era assim. Então eles imaginavam desta forma. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores aos comuns
conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, não sendo aceita em parte alguma como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus, está se referindo aqui aos egípcios, aos persas, aos próprios hindus, os que tinham conhecimento dessa realidade espiritual, guardavam para si e não passavam isso para o povão. Só os hebreus é que fizeram isso. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés e depois por Jesus. Foi daquele pequeno foco que partiu a luz destinada a espalhar-se sobre o mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Então está se cumprindo o que Deus prometeu a Abraão. Mas isso espiritualmente. Ou seja, acabou o politeísmo no mundo. A crença do Deus único proposta por Abraão por ter recebido de Yahvé está disseminada em todo o planeta. Todos somos filhos de Abraão, queremos ou não. Isso aconteceu. Não era isso que os hebreus entendiam naquela época e até hoje não entendem. Hoje os deuses, porém, repelindo de toda a idolatria, haviam desprezado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. Então os judeus aceitavam isso tudo numa boa, mas desprezavam a parte moral. Aceitavam Deus único, mas na hora de cumprir a lei moral, com aquela rigidez, eles inventavam sempre desculpa para escapar, artifícios, artimanhas para escapar do cumprimento da lei, preferindo seguir cultos exteriores. Isso era a prática comum dos fariseus. Eles eram mestres nisso. Inventavam 1000 artimanhas, usando a tradição como desculpa para escapar do cumprimento da lei mosaica. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, estava dilacerada pelas facções e dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia penetrado o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamar a observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra de Moisés, do Messias Celeste, e o mataram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então, mesmo Jesus como enviado para chamar os hebreus para a festa, eles mataram Jesus. Não aceitaram, não quiseram mudar o seu esquema de vida lá, os fariseus, os saduceus, os mestres do templo. Não quiseram. Não quiseram. E usaram os romanos para fazer isso. Usaram os romanos para matar Jesus. Mas foram eles que engendraram todo o plano. Não aceitaram, porque para aceitar a lei de Jesus tinham que se transformar moralmente. Eles não estavam a fim disso. Entretanto, seria injusto acusar-se o povo inteiro por tal estado de coisas. A responsabilidade cabia principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificavam a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, pois, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer aos festins das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontradas encruzilhadas bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, aceitando-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Então Jesus disse: não, o rei vai mandar chamar todo mundo, vocês não quiseram. Recusaram uns, trucidaram outros enviados, então acabou para vocês, já deu. Agora vamos chamar todo mundo. No entanto, tem aqui essa ressalva, que é a segunda parte que eu disse da parábola. Não basta ser convidado, ou seja, fomos convidar todos. Saiu aí Paulo a convidar todos. Lucas, Pedro, saíram espalhando aí a boa nova por todo canto. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete nupcial. Não basta falar. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Então aí é que está, Kardec dá uma definição perfeita sobre o que é a túnica. É aceitar a lei segundo o Espírito.
sob a interpretação do Espírito. E para isso você tem que ter pureza de coração, porque o coração é regido pelo Espírito. Então, se você não estiver com essa roupa, ou seja, coração puro, e seguindo tudo os preceitos espirituais, você vai ser recusado. Ora, a lei está toda inteira nessas palavras. Então, o que, sintetizando para quem quiser vestir a túnica nupcial, para quando chegar o convite, ser recebido em festa lá no festim, fora da caridade e não há salvação. Praticando esta máxima, estamos vestindo a roupa nupcial, a túnica nupcial. Se nós conseguimos, durante a nossa vida aqui, recebemos o convite e estamos praticando esta máxima, fora da caridade e não há salvação, quando chegarmos lá na espiritualidade, a porta vai se abrir e nosso lugar está guardado lá à mesa para o festim das bodas. Que nós estamos vestidos com a túnica nupcial. Agora, aqueles que não praticarem a caridade vão ser jogados para as trevas exteriores, como eu já disse. Vão voltar para cá, que as trevas exteriores são aqui. Vão voltar para aqui até que um dia resolvam começar a praticar esta máxima, fora da caridade e não há salvação. Contudo, entre os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Então, tem aqui esta máxima. Tem aqui a exortação para buscar uma pureza de coração. Está tudo bem. Mas quantas pessoas realmente ouvem isso e realmente praticam? Quantos se tornariam dignos hoje de entrar nessa festa, lá no reino dos céus? Por isso Jesus disse, muitos serão chamados, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, chamados todos somos, que Deus é justo. Ele não pode chamar uns, não chamar outros. Ele chama todos. Todos no planeta são chamados. Agora, só vão ficar na festa os escolhidos, que são aqueles que estarão vestindo a túnica nupcial, a roupa da festa. E esta roupa, representada nesta parábola, nessa figuração, é a pureza de coração, é a prática do amor e da caridade, da compaixão, da humildade. E para facilitar para nós esta prática de tudo isso, todas essas virtudes, Kardec sintetizou para nós, dizendo que fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da caridade nós seremos barrados nesta festa. A salvação é essa festa, gente. A salvação está na festa. Estamos salvos, chegamos à festa, estamos convidados, estamos sentados aqui, estamos participando do banquete, estamos ouvindo música, dança, está rolando tudo e tudo bem. É a salvação. A salvação é ficar na festa. Mas quantos batem na porta e voltam? Nós estamos fazendo isso pelo menos há 2000 anos. Esse bate e volta. Chegamos lá, volta, Antônio, volta. Outra encarnação. Chega lá, não dá, Antônio. Não está com a roupa ainda, volta. Porque eu não estou praticando a lei da caridade. Não estou praticando a lei da humildade. Não estou praticando a lei do amor. Não estou. Então não tem salvação ainda. Agora, graças a Deus, eu nesta vida, nesta encarnação, me foi dado conhecer esta doutrina que está me facilitando este entendimento. Então eu estou me esforçando para praticar a caridade. Claro que não vai ser de uma hora para outra que eu vou praticar a caridade completa, total, porque tem há 2000 anos que eu não estou fazendo isso, mesmo tendo ouvido as palavras de Jesus. Então, agora eu já estou tentando. Muito provavelmente, dessa vez, ainda vou ser barrado. Mas eu vou voltar aqui e vou tentar melhorar, até que um dia eu consiga ter uma encarnação na qual eu pratique totalmente a caridade, e aí eu vou ser recebido lá na festa. O tempo não falta para isso, a eternidade está aí. Está a eternidade para nós. Então a ideia dessa parábola é essa. Jesus contou essa historinha perfeita, nos dá um entendimento perfeito com o que houve com o povo hebreu e o que está à nossa disposição hoje. Já que eles não quiseram, nós aceitamos.
o convite, mas precisamos honrar esse convite feito por Jesus, feito por Deus e mandado para nós pelo seu enviado principal, que é Jesus de Nazaré. Ele trouxe esse convite para nós aceitamos, estávamos perdidos aí nas esquinas, nas encruzilhadas, aceitamos o convite, mas temos que nos preparar. Para isso nós temos a vida toda para arrumar uma roupa digna da festa. E se nessa ainda não der, temos outra vida para arrumar um bom alfaiate, uma boa costureira, para nos fazer a roupa, nos ensinar. Né? Então, um ateliê que nos ensine bem como arrumar essa vestimenta. E aí, chegar na festa é só alegria, gente. Só felicidade. É o reino de Deus, é o reino dos céus. Então lá rola a festa o tempo todo. O que é muito bom, né? Quem é que não gosta de uma festa? Mas uma festa de casamento, né? Bom, eu espero que todos tenham compreendido essa explicação de Allan Kardec e fica o convite aqui para darmos continuidade ao estudo no próximo programa. Por hora, desejo muito boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.